mais é Pedro Cobra. O Miguel já fez aqui a minha apresentação relativamente ao Ignite. É de facto um gosto enorme poder colaborar com uma equipa que é mesmo fantástica, gente mesmo muito boa, que são exemplos daquilo que estamos hoje aqui também a passar. Eu acho que são um exemplo do que aqui se falou, de motivação, de paixão, etc. E tenho um carinho muito especial por eles, sem dúvida. E é para mim um gosto grande estar aqui. Eu também faço várias coisas diferentes, falou-se aqui muita coisa. Eu trabalho numa empresa, sou advogado, mas também faço stand-up comedy, que eu chamo de comédia em pé, que é para ser à portuguesa. E para ser mais à portuguesa, e até como a ideia com o Miguel, chamo de comédia em pézinhos de coentrada, que ainda é mais à portuguesa. E faço voluntariado porque dou apoio no Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, que é a casa, que é uma instituição. Vou também ao Hospital de Santa Maria, tento ir uma vez por semana contar histórias aos miúdos. E quando estava a dizer isto, não é só para dizer aquilo que faço, é porque acho que é importante seguir o exemplo daquilo que se falou aqui, que é as pessoas falarem das suas experiências. É isso que faz sentido partilharmos aqui. Portanto, quando alguém às vezes está aqui a falar do que faz e parece, olha, este fulano está aqui agora a pregoar, ou esta fulana está aqui, não, é isto mesmo. É nós termos e sentirmos a cumplicidade uns com os outros, que é isso muito que o Miguel passa, inclusivamente com esta palete, eu diria mesmo que são paletes de sucessos que aqui têm passado. E por isso é que faço esta introdução para dar este enquadramento. Ora bem, eu gosto de colocar as coisas numa perspectiva um bocadinho mais filosófica. Eu vou tentar fazer aqui também um resumo, mas passar aquilo que é um bocadinho a minha mensagem. Primeiro é um bocadinho o que é o trabalho. Nós falámos de trabalho e a pergunta é um bocado o que é o trabalho. O trabalho é um meio ou é um fim? É que a pergunta pode parecer inocente, mas não é tanto quanto isso. O meu objetivo é ter trabalho ou eu trabalho para ter outro objetivo? Eu vivo para trabalhar ou trabalho para viver? Eu conheço muita gente que vive para trabalhar, mas conheço outros, se calhar, que trabalham para viver. E o Nuno há pouco, estive a falar com ele, dar-lhe os parabéns pela intervenção dele, falava exatamente nisto, sobre uma estratégia. É um meio ou é um fim? E acho que vale a pena fazer estas perguntas com alguma antecedência para depois saber o que é que efetivamente queremos. Porque no fundo nós trabalhamos para quê? Para ganhar dinheiro? Talvez seja o primeiro instinto que nós falaríamos ou que responderíamos. Eu aqui há um tempo atrás ouvi numa outra intervenção, noutro evento, ouvi uma frase muito gira, que é: milionário não é aquele que tem uma fortuna, é aquele que não aceitaria uma fortuna para mudar a vida que tem. É uma perspectiva um bocadinho diferente. E de facto, será que é mesmo para ganhar dinheiro? Será que é mesmo isso que a gente quer? E é só um meio? Ou será que é por necessidade? Trabalho por necessidade. O Pedro Esperança falou aqui no princípio sobre outros tempos, a Idade Média. O Miguel esteve aqui e falou no Martin Luther King, que no tempo dele, nas alturas, houve tempos, muito antes deste que estamos a viver agora, que foram dificílimos. Não vale a pena fazer um drama à volta disto. Todos vós têm familiares. O meu avô veio para Lisboa com 12 anos e foi trabalhar para tomar conta da mãe e 3 irmãs. E como o meu avô, muitos de vocês têm outros avós ou avós ou o que for. Eram tempos muito mais difíceis, muito mais complicados. E portanto havia pessoas que trabalham efetivamente por necessidade. E a gente não pode esquecer isso. Ou será que a gente trabalha para fazer acontecer qualquer coisa? O quê? E fazer acontecer o quê? Qual é o meu trabalho no mundo? Víamos o Gil há pouco a perguntar. Para quê? Para que é que eu faço isto? Ou será que é só para passar o tempo? O Diogo Braz me deixou-nos umas imagens muito giras sobre até da cidade de Hong Kong e de outras, e ele dizia: são cidades loucas, com as pessoas que não sabem o que é que andam a fazer. Será que é mesmo só para passar o tempo? Vou para o trabalho. Aí talvez seja o emprego, não é? Que o Miguel falava no princípio. De facto há uma certa diferença. Ou será que é para fugir a outra coisa? Para fugir de casa, por exemplo. Quantos não têm outro tipo de realidade e fogem para dizer que têm o emprego, para não lidar com outras coisas, com outras perguntas, com outras dúvidas? Por exemplo, será que faz algum sentido quando nós perguntamos isto? É que, por exemplo, há pessoas que a gente vê que nitidamente que o homem não quer ir para casa. O gajo em casa deve ser um martírio. Como é que aquele gajo está ali ainda a fazer folhas de Excel a esta hora? Pá, o gajo não está bem. Certeza. Epá, não pode. Quer dizer, lembro-me aquele indivíduo, aquele casalinho simpático, em que assim que acorda, ele espreguiça e diz: bom dia. Ele diz: mau, já começas. Epá, há malta que vive assim. E está no trabalho, mas com esta necessidade de não estar noutro sítio. Ou será que nós trabalhamos porque é socialmente suposto ser assim? Será que desempregado tem um peso assim tão forte ainda? Será que é uma conotação de facto tão forte? Porque é que se eu chegar atrasado a um jantar de família, como venho de gravata e estive a trabalhar, toda a gente perdoa? Não é? Mas se for um primo que fui meditar
Ou fui ao ginásio tomar conta da minha saúde. Epá, tu não vais ao jantar da avó. Pá, o homem teve a tratar dele. Eu se calhar estive a aturar uma folha de Excel do contabilista que se atrasou a fazer outra coisa qualquer. Porquê? Porquê que há esse estigma social também? E por isso eu volto a fazer a pergunta, de facto, o que é o trabalho? Eu gostei imenso da intervenção da Marta Rocha. Pela coragem, pela forma desinibida como apresentou, como falou e aquilo que ela disse, pela pergunta inclusive que ela pôs, ela perguntou o que é estar empregado. Ela falou, para quem não ouviu, mas desempregada de sucesso. Porque se calhar não estava a fazer aquilo que queria, mas foi parar a outro sítio e a luta que ela tem feito, a Rocha chamou-lhe o Miguel, de determinação. E é exatamente isso, de facto o trabalho é ter as nossas capacidades adaptadas ou adequadas a uma determinada circunstância para ter um objetivo. Agora, qual é que é esse objetivo? O que é que eu de facto quero? Quero uma realização plena? Por que é que não vai viver para a junta de freguesia da Madalena do Pico, nos Açores, e vive a pesca? Ganha 1/10 do ordenado, mas gasta 1/20? Se calhar é feliz. Porquê é que estas perguntas pairam e a gente não as faz para perceber um bocadinho o que é que quer e precisa? E porque eu acho, claramente, o mundo hoje em dia é um mundo de escolhas. E foi uma outra coisa que aqui se falou muito também. Quem é que eu escolho ser? Perguntou o Ricardo Ribeiro. Muito gira também a intervenção, experiência pessoal, as voltas que a vida dele deu. O que é que eu quero fazer? Perguntava ao João Silva, do Salão Neurótico. Eu, a primeira vez que ouvi, tinha já ouvido uma intervenção dele, muito gira noutro sítio, e pensei que era Salão Erótico. Porque soa mais, né? E o nosso cérebro vai logo à procura disso. Mas, de facto, o Salão Neurótico do João Silva, ele perguntava, o que é que eu quero fazer? De facto, eu tenho uma convicção, quando olho para a vida e penso um bocadinho assim, nós quando éramos crianças, a ideia que eu imagino é mais ou menos isto, nós tínhamos 50 pontos de energia para gastar em 10 coisas de 5 pontos. O que significa que ao fim do dia está sempre tudo bem. E se nós pensarmos com miúdos, fui à escola, joguei à bola, andei à chapada, dei um beijinho à miúda, vim para casa, tive para lanchar, fiz os trabalhos de casa, tive com os pais e deito-me que nem um lorde. Está tudo feito. Aquele conceito das férias de verão, não é? Agora não há nada para fazer até setembro. Até outubro eu não sei o que é que vou ter que fazer. Fantástico. Porque a energia que a gente tem para gastar esgota-se naquilo que nós temos para fazer. Hoje em dia nós temos uma capacidade de 5.000 pontos de energia. Temos licença de condução, somos licenciados, temos outras, experiência profissional, vida feita, maturidade, etc. Portanto temos 5.000 pontos. Mas só que é para gastar, há 10.000 coisas para gastar. E isso significa que é preciso escolher. E é isso que nós muitas vezes já não sabemos fazer. E por isso nós não sabemos decidir, que é uma coisa fundamental. Nós não fomos treinados, preparados para decidir. Fomos treinados na matemática, nos números, no fixar isto, fazer aquilo, mas eu não sei decidir. Até porque a maior parte das vezes decidiram por mim e nós normalmente achamos que deu jeito. E portanto, nós só queremos as coisas certas e duradouras. Porque o meu tio entrou para os Correios em 1948 e saiu de lá com 65 anos de idade. Mas isso já não existe. E falou-se aqui, o Pedro Esperança disse, acabou-se o das 9 às 5. E o Luís Pedro Martins falou a seguir a mesma coisa. E já não é esse o modelo. O mundo já mudou. Eu outro dia com um amigo meu falava, nós temos hoje em dia a pirâmide. A pirâmide que seria informação, conhecimento, sabedoria. E está invertida, efetivamente. Nós temos milhões de informação, não significa que tenhamos necessariamente conhecimento e, portanto, sabemos muitíssimo menos. A hora da verdade é essa. É que nós já andamos perdidos porque já não sabemos o que é que temos para fazer. Quando hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação, mas eu sei lá, às tantas o que é que está certo. Eu lembro-me do vídeo que passou aqui há um tempo na internet, que era da Ministra das Finanças da Finlândia, salvo erro. Eu falava nisto no outro dia. E a Ministra da Saúde, sobre a história das vacinas, que eram os americanos que andavam com a gripe, mas não sei o que e tal. Não vou discutir esse assunto, não vale a pena. Mas que eram eles que andavam a pôr isto e tal. E a Ministra dizia, não, isto são eles, e que andam a fazer, e logo as notícias, não é? O e-mail que a gente recebia era sempre, vão ver rápido que eles vão tirar da net e tal. Portanto, coisas muito importantes para ver. Eu sei lá se aquilo é a Ministra das Finanças da Finlândia, ou se é uma irlandesa bêbada, enferraguda, a comer sardinhas. Quer dizer, a gente não sabe. A gente tem zero de fidelidade muitas vezes nesta informação. E se calhar a senhora estava certa. Mas na hora da verdade já não sei o que é que quer dizer. E a gente opta por uma coisa diferente. Por exemplo, as informações sobre a economia. O PIB subiu 3%. Então, mas se não tinha descido? Não, desceu em relação ao período homólogo. Mas subimos 6%. Isso é dentro da zona euro. Ok. Então, mas subiu ou desceu? Não, sai com tendência decrescente, se comparares com o trimestre anterior. Então, claro que a gente às tantas desiste e muda para a Sport TV 2 para ver o Tirsense Leixões. Óbvio. Evidente. Já ninguém se entende. A informação, de facto, é
desinformação. Qual é a conversa no dia a seguir de manhã? Isto está muito mal, pá. Pá, está tudo... Ninguém sabe bem o que é que está, mas prefiro dizer que está mal. O Luís Pedro Martins trouxe-nos aqui os números. Ele falava nisso, na intervenção que ele fez sobre os pescados, muito gira, e que já lá voltarei também. E ele falava sobre isto, pá, não é bem assim. Mas eu te meto na cabeça que é assim e pronto. E é aí que arruinamos isto tudo. E portanto nós depois não decidimos nada. Nada. Falou-nos o Ronald na sua intervenção improvisada de 1 minuto. O que é que fazem os peixes? Nada. Não é? Foi o que ele disse. É isto. E nós não decidimos nada. E lembra-me aquele caso daquele indivíduo que diz: tenho 30 anos e os meus pais querem que eu vá viver sozinho. Mas não há maneira de saírem de casa. Pois claro, não é? Quer dizer, a gente não faz nada, não é? A gente não se decide para fazer qualquer coisa. Pois assim não vamos lá. E por isso é preciso agarrar as oportunidades. Foi uma das expressões que mais ouvi aqui esta noite. O Manel Oliveira no Happiness Club, ainda tenho as nozes, Manel, tenho lá as 3 nozes guardadas, que ele e o Diogo, no Clube do Otimismo, procurem por isso também. O Paulo Silva Pereira, gostei imenso da intervenção dele, foi das primeiras que fez aqui. Falou sobre oportunidades e deu uma oportunidade logo, que foi agarrada, só podia ser, pelo CNJ, obviamente, o Conselho Nacional de Juventude, que via-se o entusiasmo com que ele aqui falou e com que ele apresentou o Conselho Nacional de Juventude. Portanto, foi ele que agarrou logo, porque mais ninguém agarrou. O Paulo atirou a oportunidade e ainda deu tempo, porque ele atirou a primeira e fez a intervenção a seguir, para saber quem é que agarrava. E falou-nos sobre o crowdfunding, oportunidades interessantes que é preciso, de facto, procurar e experimentar. A Joana Bassa é o exemplo das oportunidades que agarrou. Trabalhou no escritório de advogados, pronto, vamos passar essa parte, deve ter sido uma desgraça completa. Viu sangue, até mais não, o entusiasmo, o dinamismo com que ela falou de agarrar essas oportunidades, para saber até onde é que eu vou parar. Agora, isto é para decidir hoje. Porque a outra coisa é, depois um dia vou pensar nisso. Não. Hoje, agora, já. Eu gostei imenso da intervenção, uma pessoa que disse: a vida está-nos a acontecer agora. Disse a idiota da Marta Nunes. Ela é que disse que gostava que lhe chamassem idiota. Com E. Outro grande idiota disse: a vida é aquilo que acontece enquanto nós estamos a pensar no futuro. John Lennon era o outro manifesto idiota. E é exatamente isso. É que enquanto eu estou a pensar o que é que me vai acontecer no futuro, a vida está a acontecer agora. E portanto é aquilo que nos está a acontecer. Agora, claro que isto é preciso fazer qualquer coisa. Os Startup Pirates, que eles andam aí. O Miguel Jerónimo, que esteve aqui, quando falou sobre esse movimento, é exatamente isso, é desenvolver, é fazer qualquer coisa, é agarrar aqueles aspectos que nós queremos fazer. Eu lembro-me aquele episódio de um indivíduo no Alentejo em que chega uma senhora da direção regional de Beja e que vai ter com ele está debaixo de um chaparro com um chapéu, tem uma espiga debaixo da boca e chega alguém ao pé dele e diz-lhe assim: olha, eu venho da Direção Regional do Ministério da Agricultura, estamos a fazer um inquérito para apurar qual é o tipo de culturas que o senhor desenvolve aqui, para saber em que medida é que nós podemos apoiar ou vir a desenvolver parte ou a totalidade das culturas que o senhor aqui improvisa, de forma a saber em que medida é que isso se enquadra no quadro comunitário de apoio e saber que tipo de monetarismo é que nós podemos apoiar e em que modalidade é que o podemos fazer, direto, via bancária ou através eventualmente da constituição de uma empresa. E o homem afasta a espiga para o outro lado, ajeita o chapéu. O que é que a menina queria mesmo? Diga lá. Eu venho do Jarguti Sapatana Move.org. E ela diz-lhe: pois, mas o que é que era mesmo? Bem, eu queria saber aqui o que é possível neste terreno aqui, no fundo, o que eu gostava de saber é isto é seu, isto aqui é tudo meu. Desde aquele cabeço lá da ponta ali até aquele lado, destes terrenos aqui é tudo meu. É tudo seu, está bem? Então, e olha, o que é que isto dá? Dá milho? Nunca deu milho. Milho não deu. Está bem, então dá trigo? Nunca deu um baguinho de trigo, nada. Não. Então, dá batatas? Nunca deu batatas. Não. Arroz? Qual arroz? Homem, se é para Alcácer, não há cá arroz. Pois, então, mas diga lá, mas aqui não vale a pena plantar nada, é? Não. Plantando é diferente. Como é óbvio, não é? Quer dizer, é preciso a gente plantar qualquer coisa. Este desenvolvimento que te falava o Miguel Jerónimo, de facto, senão a gente não vai lá, não é? E a frase que diga a seguir é: não se encostem. Não se encostem. Tivemos imensos exemplos de pessoas que apoiam, que instigam. Estava a falar há bocado do Paulo Silva Pereira sobre o projeto, os exemplos que ele deu aqui. O CNJ que ajuda, mas não faz tudo. Não são eles que vão fazer por nós. Porque depois é fácil nós podermos dizer que a culpa é do outro. Quando nós desgostamos alguém, também é para poder dizer que a culpa é dele. Isto tem duas desvantagens. É porque a gente diz que a culpa é do outro e ao mesmo tempo achamos que não nos cabe a nós fazer nada. É o chefe, é o patrão, é alguém, não sou eu, não é? E portanto isto desresponsabiliza-nos e isso é mau. O Manuel Oliveira dizia: não dês o poder aos outros. Neste sentido figurativo, de facto, importante.
E eu estava agora aqui uma homenagem, o Miguel tem insistido muito nisso, e eu a propósito disto falava, uma homenagem às mulheres que estiveram aqui hoje no Ignite. Pedi uma salva de palmas para elas. Claramente, cada vez melhores, sem dúvida. Começámos timidamente, o Miguel teve que arrancar uma para vir ao palco de improviso uma vez, estávamos na Universidade Nova, salvo erro, foi... Boa, a universidade muito boa. E foi uma intervenção espontânea, teve que ser assim arrancada e hoje são cada vez mais. E dava esta mensagem a propósito disto não desencostar ao outro. Não sei se algum de vocês já viu esta história, eu também não sei se ela é verídica, mas como é boa, prefiro contá-la. Ter-se-á passado com a Michelle Obama, que está num restaurante com o presidente, e aqui há um indivíduo que vem pede para falar com ela. Os seguranças lá deixam passar e ele cumprimenta muito bem, e quando se vai embora, o Barack pergunta: quem era este fulano? Ele é o dono do restaurante, fomos colegas no liceu há muito tempo e tal, e não tínhamos sido namorados. E o Obama diz-lhe: pois, estás a ver a sorte que tu tiveste, se ficasses com ele hoje estavas aqui no restaurante. E ele disse: não, se eu ficasse com ele hoje era presidente dos Estados Unidos. Essas é que são as mulheres de Portugal também. As donas franciscas que aí andam. A Francisca Menezes quer ser dona, exatamente isso. São as donas franciscas portuguesas que andam. Não se encostem aos outros, os outros se quiserem que venham connosco também. E caminhem lado a lado. E deem um passo de cada vez. Este é outro aspecto importante. Nós não somos todos Ronaldos, pá. Não somos todos Mourinhos. E nós saltámos daquele pobrete, mas alegrete típico dos anos 40 e 50 portugueses e agora queremos ser todos logo o topo do mundo, pá. Isto é para fazer uma coisa de cada vez. E outro dia eu comentava com um amigo, de facto até o Ronaldo e o Messi hoje em dia são exemplos que eu gosto, porque são tipos que trabalham. Epá, o Maradona era diferente. E há outros génios da bola, até com frases fantásticas e tipos inteligentíssimos como o Jorge Best, etc. Tinha uma frase giríssima, o Best dizia que eu gastei metade da minha fortuna em gajas, jogo e bebida. Tudo o resto esbanjei. Era de facto um homem com uma filosofia diferente, com uma perspectiva diferente. Estes gajos, estes putos, o Messi e o Ronaldo, trabalham. E de facto é preciso trabalhar. O Miguel há bocado também dizia, o Ronaldo quando entrou na primeira vez no jogo também não sabia. Ia dar um passo de cada vez. E depois ter essa irreverência. A irreverência de fazer a diferença. O Miguel não percebeu, mas o que a Sandra Mendes fez foi a diferença. Foi a única que não apareceu. Evidente. Era isso que ela queria que tu percebesses. Foi isso que ela fez a diferença, é isso que nós precisamos de fazer. Aproveitem as ideias, disse-nos o Diogo Braz. Nós temos ideias a torto e direito, agarrem-nas, escrevam-nas, aproveitem-nas se calhar mais tarde. Eu passo a vida com papelinhos, aliás, pronto, aqui teve que ser, não é? Mas passo a vida com papelinhos, escrevam essas coisas, agarrem essas coisas. Os idiotas, como a Marta Nunes, e aqui nos falaram também disso. Nós estamos sempre à espera que nos saia a taluda, não é? Antigamente usavam-se esta da taluda, não é? Epá, façam o vosso próprio bilhete. É como diz o Chris Gilbo, que tem um livro muito giro, que se chama A Arte do Inconformismo. Se puderem procurem, vale imensa pena. E ele fala exatamente disso. O Gil, quando começou aqui, disse: bem, eu não vejo muito bem as regras, não leio muito bem as regras disto e tal, estava o Gil a dizer: epá, se a gente não ler as regras, façam as vossas. Criem as vossas regras e o vosso mundo. Porque nós queremos tudo à bruta. Lembro-me do António Silva, eu gosto muito de falar dos filmes antigos portugueses. O António Silva no Costa do Castelo tem uma cena genial quando fala com o Fernando Corrado Ribeiro. A páginas tantas eles vão a descer da Costa do Castelo e ele diz assim: quero o meu amigo fazer um negócio absolutamente garantido. Eu entrava com 5 contos e o meu amigo entrava às 10 horas para o escritório. E diz: não, sabe, eu não gosto de ganhar tudo, gosto de arriscar. Ganhar tudo ou perder tudo, mas perder tudo também se arranja. De facto, o António Silva era aqueles jogos, mas há aquela noção de que a gente um dia ganha o Totoloto e resolve a vida. Epá, não é nada disso. E quando eu digo que é para fazer um passo de cada vez, há um livro muito interessante, publicado agora no verão passado, da Laurinda Alves, com o padre Alberto Brito. Eu li esse livro no verão e ele fala a páginas tantas sobre um tema muito giro, que é sobre os passos. E ele fala sobre 4 P's. Os nossos propósitos na vida devem ser poucos, pequenos, possíveis e progressivos. Poucos, pequenos, possíveis e progressivos. E é assim que a gente vai andando um passo de cada vez. É assim que a gente lá chega. Os tais pescados que falava Luís Pedro Martins. Epá, começa com um pescadozinho, vai fazer isto aqui. Porquê que o pescado há de ser menos digno do que qualquer outra coisa qualquer? Porquê que não começar por isso? Eu, por exemplo, começar a propósito disto. O Miguel Gonçalves, que nos falou através do Skype, ele falou sobre começar com gente boa. Epá, é o primeiro passo. A Joana para isso estava a dizer isso.
Ela falou, estive numa grande empresa, gostei imenso, na Microsoft, esteve lá, aprendeu, viveu, se calhar não ganhou muito, se calhar não fez aqui, mas aprendeu. É um passo, a gente não pode querer começar logo com um ordenado mega, super, ultra, não é por aí que a gente lá vai. E, portanto, cada momento tem uma função específica, falava o vídeo do Gil. Há uma fase, de facto, para tudo. Agora, que passos há para dar? Eu aprendi de um senhor na empresa onde eu trabalho, com um senhor já de idade, que me ensinou muito, a idade é uma experiência, sem dúvida, ao saber, do que nos falou a Cristina Moura, com muita objetividade, pá, procurem, aprendam, leiam, vejam um livro, aprendam. Ao saber fazer, que nos falava agora a Marta Gonzaga, estas questões práticas, e depois ao fazer, porque depois é preciso fazer, que diabo? Depois temos que fazer, vamos vender lenços com a Nídia, como ela disse, quem é que choramos ou vamos vender lenços? Vamos a isso. As oportunidades mudaram, mas elas estão lá, disse o Luís Pedro Martins. As oportunidades continuam, os tempos mudaram, mas elas estão lá. Por isso, adaptem-se. Como a Joana Paraíso falou, do coração. Passou uma situação difícil, que ela partilhou connosco de coração aberto, mas disse ela que foi isso que lhe deu a capacidade de se adaptar. A Joana Basso, multifacetada. E o Paulo Dias. Eu aproveito o Paulo Dias para dar uma referência e pedir um aplauso. Quando eu aqui cheguei, a primeira coisa que fiz, dei-lhe um abraço e perguntei-lhe, então, como é que está? Tudo bem? E ele disse, 1 milhão de problemas, 1 milhão de soluções. É isto. Isto é o Ignite. Uma salva de palmas para eles. Isto é o Ignite. E por isso eu dizia que é esse exemplo que o evento do Ignite também partilha com estas talks que temos tido aqui. Eu estou a entrar na reta final e deixava esta história também, que é sobre nós estamos a perder a nossa capacidade de adaptação, de facto, e acho que devíamos ter uma certa humildade. A realidade não é bem aquilo que a gente pensa muitas vezes. O Salão Neurótico, sob a Celine Dion, para quem viu, nós às vezes achamos que as coisas são uma coisa que não é bem assim. Eu lembro-me de um episódio, porque às vezes as pessoas têm perspectivas diferentes do mundo. Porque é que nós achamos que nós é que estamos certo? Eu lembro-me de um episódio de um médico, psiquiatra, que há pessoas esquizofrénicas, todos nós teremos um bocadinho disto e da nossa loucura, e que entra no consultório e tem um indivíduo de gatas com um rolo na boca a andar de um lado para o outro e diz, olha o que temos aqui, um cãozinho tão lindo. E o homem começa a andar, ai não, é um gatinho. O homem põe-se debaixo da secretária e começa a puxar o fio do rato do computador e ele, ai espera, é um ratinho, eu não tinha percebido que é um ratinho. E o homem sai de lá de baixo, tira o rolo da boca e diz assim, pá, o doutor é assim, ou você para com esta porcaria ou eu garanto que lhe instalo a internet. Pode parecer uma coisa, mas é outra. E aquilo que nós achamos que é uma realidade garantida, se calhar não é bem aquilo que parece. E o mundo pode não ser bem as coisas como nós as achamos. E portanto, se tu não experimentares, não sabes. O Hugo Bandeira falava sobre isto. O primo é que era suposto ser músico. Era o primo, não era ele. E ele é que andou de banda em banda. As oportunidades estão onde menos se espera. Era o título da intervenção do Ricardo Ribeiro. E é exatamente isso. E, portanto, a Filipa Vasconcelos falou do porquê das coisas. Intervenção pequenina, objetiva. Partilho exatamente o mesmo. Gosto de saber, gosto de perguntar, de saber porquê. E por isso eu acho que deve haver sentido no trabalho. E estou a terminar com aquilo com que começava. Eu acho que, de facto, há uma diferença muito grande. O João, no seu estilo próprio de falar e tudo, disse, eu só tenho é de fazer a minha cena. Foi o que ele disse. O Hugo disse, eu vou, mas é para a banda. Tocar um saxofone. E é essa espontaneidade, com esta pergunta de fundo, que faz a diferença para depois se poder acreditar. É aí que existe fé. Fé no sentido de acreditar que vai correr bem. Não são só bujardadas. O Manuel Oliveira falava com todo o sentido quando falou nisto. Há uma diferença entre fé... Vamos lá ver. Fé é uma coisa, fezada é outra. Fezada é... Eu vou lá, eu parto aquilo tudo, eu rebento com eles e não sei o que, pá, depois... Não. É outra coisa. Fé é preciso fazer essas perguntas, é preciso encontrar esse porquê. E por isso, uma das grandes mensagens que aqui se passou logo no princípio foram os pescates, foram os hobbies de que falou o Hugo, que também nos realizam e que o Gil também falava daquilo que procura. E pode ser um trabalho não remunerado, mas é retribuído. Eu garanto-vos que naquilo que faço e muitas das outras coisas tenho grande retribuição quando consigo estar aqui, por exemplo, convosco. E não precisa de ser a ganhar dinheiro. O Santiago pôs-nos aqui um poema. Eu aproveitava para citar um outro poeta, um poeta libanês chamado Khalil Gibran. Tem um livro chamado O Profeta, é um livro lindíssimo. E em que ele diz exatamente, o trabalho é o amor tornado visível.
É de uma subtileza enorme. E aqui falou-se exatamente nisso, no tal sentido um bocadinho mais à frente. Do amor, que é tudo, como nos disse o Manuel de Oliveira. Ou você tem que amar o que faz, ou fazer aquilo que ama. E fazer aquilo que ama, como disse a Joana Paraíso, do coração. E façam-no sem preconceitos, como disse a Joana Basso. Do coração ou do baço. Mas façam-no. Façam-no sem preconceitos. Há uma história no livro do Jorge Buquet, que é um autor argentino, sobre o elefante agrilhoado. E que nos explica porque é que os elefantes, e todos nós, pelo menos os que viram o Dumbo, lembram-se disto, porque é que um animal daquele tamanho depois fica preso a um pauzinho daquele tamanho, não é? Que o gajo rebenta com a tenda toda do circo, porque é que não há de rebentar com aquela penesga, porra? E ele explica que isto tem a ver porque o elefante é preso ali desde pequenino. E é por isso que ele passa a acreditar que não consegue sair dali cada vez que lhe põem aquilo. Esta é a razão pela qual o elefante não rebenta com aquela porra. E eu passo agora, nesta reta final, a citar o Paulo Simões, que diz começar do zero. Eu acho que é Team 365, acho que estou a citar bem o projeto dele. Começar do zero, a pré-célula de onde começa o vídeo do Gil. O princípio de tudo, de facto. Recomeçar, quando ninguém está à espera. E termino com uma história que não podia deixar de ser do Tuga. Essa paixão que me traz no coração. O Tuga passa-se no Circo Cardinale. Apresenta o número final em que o circo vem ao público porque o público vai ao circo. E é o momento de vos trazer todos ao palco, porque agora quem vai fazer o último ato é nada mais nada menos que o público. Temos esta grande prova para fazer, que é tragam o elefante. E então veio o elefante gigantesco por ali fora e tal. E entra agora, meus amigos, quero saber quem sai daí do público, quem é que vai agarrar esta oportunidade, como dizia o Paulo, quem agarra a oportunidade e vem aqui para ganhar 50 mil euros, meus amigos, 50 mil euros. Tem que agarrar o elefante primeiro, tem que pôr o animal a saltar, depois, isto é circo e tem que virar o animal de pernas para o ar, e porque circo é circo, tem que pôr o bicho a falar. Epá, tudo à rasca. Assim, mais ou menos como quando o Paulo disse quem é que agarra a oportunidade, à exceção do Tuga, que estava na última fila, não ouviu metade do que se lhe disse, mas os 50 mil euros tocou-lhe ali o... Espera aí. Arrebanha a sua calcinha de fato de treino, que ele tinha uma calcinha de fato de treino que era verde e lilás, aqui do lado. Tem um chanato daquele que entra no pé e faz slack. E a calça ele usa à zona do umbigo, que atendendo que o perímetro abdominal é suficientemente elevado para permitir subir a calça em baixo e mostrar o chanato com os pelos da perna que estão gastos da piuga. Em cima o Tuga veste, parece daquelas coisas da moda, não é? Em cima veste uma t-shirt de balsa rendilhada, preta, com um corno de marfim pendurado, não tem 2 dentes da frente, está obviamente a fumar uma beata e tem um palitinho pequenino aqui na boca que o Tuga usa partido ao meio. E atenção ao pormenor que não é tão indiferente quanto isso. Já falei aqui uma vez sobre isto, que é o trapézio. O trapézio é um fenómeno português muito importante a não esquecer. É que o palito tem que estar partido. Porquê? Porque o Tuga roda o palito da esquerda à direita neste fenómeno. O palito vai ao meio, dá o trapézio e volta outra vez ao sítio. E isto não é para qualquer um. E é neste estado que o Tuga apaga a beata, não é? Todo o Tuga apaga a beata, não é assim, não é assim. Isto é para o Cadillac, espera aí que os 50 mil euros são meus. Não é Cadillac, é Cardinale. Está bem, é o que quiseres, mas o graveto é meu. E o Tuga veio descer ele para ali fora e tal, catraca, o chinelo a bater e tal, pá, tudo já em pânico e tal, o gajo chega lá abaixo. Ora bem, epá, eu só te vou pedir uma coisinha simples. É quando eu disser apagas a luz. Então tu agarras no dinheiro e foges daqui para fora. Com esta arca tu achas que eu vou mexer daqui? Mas eu não corro há 40 anos, vou correr agora. Mas só preciso é que apagues a luz. Porque é preciso agarrar a oportunidade, é preciso ter criatividade para saber como é que se vai resolver o problema. Gajo tinha um elefante pela frente. O gajo agarra, puxa o pé atrás, apaga a luz! O gajo desliga o quadro, aquilo vai tudo abaixo, o gajo puxou o pé atrás, dá uma bicarada nos tintins do elefante. E o bicho... Quando acende a luz, está o bicho a saltar, é pá, tudo uma salva de palmas do caralho. Tudo a aplaudir. E ele vira-se para o outro e diz: estás a ver, o
cardeal, vais pagar. Não é cardeal, é cardinal. Está bem, mas vais largar o gravete. Queres ir já meter metade ao carro? Olha aquele Datsun, está ali à saída, Bordeaux, ainda com as matrículas antigas. E o gajo, não, meus amigos, sim senhora, parabéns por este homem, esta é a primeira prova feita, falta a segunda, vamos à segunda prova, será que ele vai ser capaz de virar o bicho de pernas para o ar? Paga a luz! Catrapumba, lá vai o quadro abaixo outra vez, o gajo agarra num taco. E o elefante... Até se lhe encolhe a tromba, aliás, as duas trombas. O gajo com as orelhinhas a abanar. Pá, quando se vira tudo uma sala, a grande Tuga! Tuga, pá, Tuga maior! E o Tuga dá aquele toque, se eu não dissesse nada vocês nem reparavam, mas eu vou confessar, porque o Tuga dá aquele toque, tem que ser com estes dois dedos, mas dá um toquezinho assim só, trás. Pá, normalmente a malta não percebe, mas é assim, tal, só para ajeitar, para aquilo está colado e estava ali e tal. Enquanto a malta bate palmas, a mão dá grande confia para este lado e Tunga dá-lhe um aconchego. Só para... Tuga é Tuga, não é? Tuga é Tuga, não há cá. Então a seguir ele diz, bom meus amigos, este homem está lançado, mas falta a grande prova final. Quer saber como é que ele vai pôr o irmão a falar? Então nessa altura eu digo, como é que vai falar? Vais ver. Paga a luz! E veio o elefante, isto é pá, está quieto que aqui ninguém paga nada, pá. Esta é uma mensagem de Tugas para Tugas, é uma mensagem de acreditar, mesmo perante um elefante, seja qual for a dificuldade, e já houve elefantes muito maiores. Eu ouvi uma vez uma frase, partilho também convosco, o elefante só custa a comer se o imaginarmos inteiro, porque a fatia é igual a qualquer outro bife. E por isso é assim que a gente o vai comer, é a fatia. Eu tenho a certeza que aqui foi o exemplo que todos têm trabalho. Todos deram o exemplo que todos aqui têm trabalho. Nem que seja à procura dele. E todos têm trabalho e muito. Viu-se aqui exemplos fantásticos do que fez o Ricardo Ribeiro, os estudos que fez, o que procurou, o que quis ir ver. A Dona Francisca Menezes, ela se gosta só da Dona Francisca, portanto a Dona Francisca, o que ela fez, a apresentação giríssima, as pessoas que lutaram aqui, a Joana Paraíso, gente que quer de facto procurar e lutar. E por isso eu acredito, porque eu acho que os nomes também não foram escolhidos ao acaso, que nós, se agarrarmos na esperança do Pedro, não tivermos medo de dar a bandeira do Hugo, formos uma rocha como a Marta, chegaremos ao paraíso da Joana. Eu tenho a certeza, o Miguel Gonçalves na intervenção, que muitos terão tido dificuldade em ouvir, eu também, mas ele deixou um mote que eu agarrava. Porque ele falou, há muitas empresas, nem todas são assim, mas há algumas que são. Então por que não achar que somos nós que vamos fazer o mercado? Como pessoas motivadas, como pessoas que fazem o que querem, como pessoas que procuram sentido para aquilo que fazem. Porquê é que não somos nós a fazer o mercado? Porquê é que não há de ser assim? Porquê é que não vamos dar este passo na evolução? Que era o desafio que o Gil nos deixava, acreditando que tudo é possível, como nos disse o Manel. E eu acredito que neste movimento individual e que será sucessivo e coletivo de todos, eu acredito que vão ser as empresas a precisar de pessoas como aquelas que se viram aqui hoje. Parabéns a todos, obrigado.